Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal, um vídeo agora com expressão numérica. E aí, consegue resolver essa expressão? Você vai ver que ela é grande, assusta no começo, mas que é uma expressão bem simples. Mas você vai ver muitas propriedades importantes aqui, principalmente com potência. Beleza? Então já sabe, já deixa aí aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ajudar a gente a crescer ainda mais. Beleza? Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir em partes. Vamos fazer primeiro essa parte aqui de cima, certo? Depois a gente faz essa parte aqui de baixo, tranquilo? Que você está vendo que essa parte aqui de baixo, se você se ligar aí numa propriedade, nas propriedades de potência e raiz, que elas são iguais. Então, calcular uma vai ser a mesma coisa de calcular outra, você não vai precisar fazer as duas, beleza? Ah, professor, mas aqui tem raiz cúbica, aqui raiz sexta, aqui raiz sexta, raiz cúbica. Você vai ver que é a mesma coisa. Então, vamos começar por essa de cima aqui, ó. Tranquilo? Então, vamos fazer primeiro essa parte aqui de cima. Então, o que nós vamos ter? Raiz quinta disso aqui tudo, né? Então, a gente vai calcular de dentro para fora. Então, o que a gente já pode fazer aqui? A gente já pode calcular essa raiz quadrada de 4, que é 2. Então, eu teria raiz, vou escrever aqui, raiz quinta, né? De 31, mais a raiz sexta de 10, menos a raiz quadrada de 83 menos 2, né? Lembrando que aqui, ó, vai dar 2, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, a gente vai ter 83 menos 2, que vai dar 81. Tudo isso aqui está elevado ao quadrado, certo? E aí, agora nós vamos fazer esse daqui, ó, 81, raiz de 81. Então, o que eu vou ter? Repetindo aqui. Então, eu vou ter raiz quinta de 31 mais a raiz sexta de 10 menos a raiz de 81 é 9. Então, eu vou ter 10 menos 9, que é 1. Beleza? Nem precisava fazer esse traço aqui. Deixa eu só diminuir aqui um pouco esse traço. Vai ter aqui raiz de 1, certo? Raiz sexta de 1. Tudo isso elevado, tudo isso aqui é elevado ao quadrado, certo? Também precisava ser esse traço grande, mas não tem problema não. Qual a raiz sexta de 1? É 1, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, não importa de 1, vai ser sempre 1, porque 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Então, esse resultado aqui vai ser 1. Então, nós vamos ter raiz quinta de 31 mais 1, ou seja, 32, certo? Elevado ao quadrado. E aí você vai lembrar que 32 é, na verdade, a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Então, a raiz quinta de 2 elevado à quinta, ou seja, a raiz quinta de 32 é 2, certo? A raiz quinta de 32 é 2, né? Porque você vai pensar, qual é o número que é elevado à quinta que dá 32? É 2. Então, o que nós temos aqui, na verdade? Nós temos como resultado o 2 aqui ao quadrado. Então, vai ser 4, certo? Então, resolvido essa expressão aqui de cima, eu já sei que o resultado dela é 4. Nessa expressão aqui de baixo, por que eu disse que a gente vai fazer só uma? Lembra que quando você tem uma raiz de uma raiz, você multiplica os índices, certo? Então, vamos lembrar da propriedade. Se você tem lá, por exemplo, raiz de uma raiz lá. Você tem lá raiz m da raiz n de a. O que você faz? Você conserva o radical aqui, né? Deixa o símbolo. Multiplica aqui os índices. Então, isso é m vezes n, raiz de a. Certo? Então, raiz m vezes n de a. Então, por exemplo, se for raiz quadrada cúbica, 2 vezes 3. Então, se aqui eu tenho raiz cúbica sexta, o que eu faço? Conservo o radical. Então, vai ficar 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, dá 18. E aqui dentro, 2 elevado à nona.
tudo isso elevado à quarta potência. Beleza? E aí, veja só. Por que eu falei que isso é igual a isso? Porque aqui vai ficar a mesma coisa, ó. Só que ao invés de fazer 3 vezes 6, você vai fazer 6 vezes 3, que dá 18. Então, calcular esse vai ser a mesma coisa de calcular esse. Certo? Se você tiver dúvida, você pode transformar tudo isso em potência. Tranquilo? Aqui, por exemplo, você pode transformar em potência se você quiser. Mas se você lembrar também, na propriedade da raiz, quando você tem uma potência de uma raiz, principalmente quando essa base é par, ou melhor, quando essa base é positiva, você pode pegar esse expoente e jogar aqui dentro multiplicando. Então, você vai ter isso aqui, ó. Isso é raiz 18 de 2 elevado a 9 vezes 4, que é 36. Por que isso aqui, de certa forma, funciona? Lembra que quando você quer transformar uma raiz numa potência, então você tem lá, ó, raiz enésima de A elevado a M. Como é que você faz? Transformar uma raiz numa potência significa o quê? Você deixa a base A, o expoente vai ser uma fração. E aí você lembra que é como se tivesse um sol aqui, ó. Esse cara está no sol, esse cara está na sombra, está embaixo de uma sombra aqui, ó. Quem está na sombra vem para o sol. Quem está no sol vem para debaixo da sombra aqui, ó. Ou seja, esse aqui vira numerador, esse aqui vira denominador. Então, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que 2 elevado a 36 dividido por 18. Só que 36 dividido por 18 é 2. Então, isso é 2 ao quadrado e, na verdade, é 4. Por isso que eu falei que se você tiver dificuldade aqui, nessa propriedade, você pode transformar aqui, ó. Então, por exemplo, se eu fosse transformar isso aqui numa potência, ficaria 2 elevado a quanto? A 9 sobre 18. Tudo isso está elevado à quarta potência. E aí, o que você tem aqui? Lembra? Potência de potência. O que você faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, você vai ter 9 sobre 18 vezes 4. Ou seja, isso é 2 elevado a 36 sobre 18, que é a mesma coisa, tá vendo? Por isso que eu disse que se você lembrar dessa propriedade aqui, que esse expoente vem para dentro multiplicando, é mais rápido. Mas se você não lembrar, é só transformar em potência. Tranquilo? Então, vamos apagar essa parte aqui, porque essa parte aqui, na verdade, é só uma repetição do que nós fizemos em cima, certo? Então, vamos lá. Isso aqui também deu 4, isso aqui também deu 4. Logo, como é que vai ficar aqui? Eu vou voltar aqui, acabei mudando. Pronto. Como é que vai ficar aqui a nossa expressão? Então, certo? O que nós vamos ter? Aqui em cima o resultado deu 4. Aqui embaixo o resultado deu 4. Vezes aqui também deu 4. E aí eu posso simplificar um 4 com um 4, já que aqui é um produto, né? Então, fica 1. Então, eu vou ter como resultado aqui dessa expressão vai ter aqui 1 sobre 4. Você vai olhar, não tem nenhuma resposta aqui, ó. Aí você pode imaginar, bom, tem algumas com expoente negativo. Então, eu sei que, na verdade, 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. Que ainda é a mesma coisa, lembrando, né, que eu posso inverter isso aqui e eu troco o sinal do expoente. Então, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Então, eu posso inverter trocando o sinal do expoente, né? Eu levo isso aqui para cima. Se ele tiver positivo, fica negativo. Se ele tiver negativo, fica positivo. E mesmo assim, você vai olhar, não tem a resposta. Só que vale também você lembrar que, como o nosso expoente é par, porque 2 é um número par, se a base for positiva ou a base for negativa, os resultados são iguais. Como assim, professor? Exemplo. Se você pega 2 e eleva ao quadrado, dá 4 positivo. Se você pega menos 2 e também eleva ao quadrado, isso também dá 4 positivo, desde que esse menos 2 esteja aqui entre parênteses, identificando que de fato é o menos 2. Então, essas bases são diferentes, mas elas geram o mesmo resultado, porque o expoente é par. Então, isso aqui vai gerar um mesmo resultado que se eu tiver menos 2 elevado a menos 2.
já que isso aqui é par. Ah, professor, mas e esse negativo? Ele não interfere porque, na verdade, é só a ideia de inverter a base. Beleza? Se eu fosse resolver isso aqui, ficaria o inverso de menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, isso aqui é o inverso de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Qual é o inverso de 4? 1 quarto. O inverso de menos 2 ao quadrado. Quem é menos 2 ao quadrado? 4. Quem é o inverso de 4? 1 quarto. Então, todos os dois geram o mesmo resultado. Logo, a resposta correta é a letra A. Beleza? Se gostou, já sabe, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, até mais!